Oi, eu sou a Júlia, estudante de Educação Física na URGS, e juntamente com a Khadija, estudante de Nutrição na URGS, nós iremos apresentar o trabalho final da disciplina de Bioquímica do Esporte. Bom, nesse trabalho, então, nós iremos fazer um estudo bioquímico das rotas metabólicas utilizadas em um dia completo de 24 horas por um atleta de fisiculturismo. A modalidade dele, então, é um fisiculturismo natural, ele tem a idade de 21 anos, sobre o histórico de tabagismo dele, então, ele parou há 4 meses, ele nega o consumo de bebidas alcoólicas. Sobre o histórico familiar dele de doenças, tem hipertensão arterial sistêmica. A qualidade do sono dele, então, ele dorme 8 horas por dia, porém ele tem o sono intercortado. E sobre o hábito intestinal dele, é preservado, evacuações diárias, na escala de Bristol é o número 4. O objetivo do treinamento dele, então, é preservar a massa muscular até o dia do campeonato, associando com uma alimentação que auxilie na perda de tecido adiposo. Sobre as avaliações, então, que nós fizemos com o nosso atleta, o peso atual dele é de 73,3 kg, a altura dele é 1,73 m e o IMC que nós calculamos deu 24,49 kg por metro quadrado. Sobre a taxa metabólica basal dele, então o que ele gasta só para sobreviver, deu 1.800,49 quilocalorias. Massa magra, então, ele tem 67,58 quilos e o percentual de gordura dele deu 7,80 quilos. E com base numa tabela, aqui que está nas referências, esse percentual é bom/excelente. A primeira refeição, então, do nosso atleta foi o café da manhã, que também foi o seu pré-treino, que aconteceu às 11 da manhã. Essa refeição, então, ela foi composta por uma crepioca, que então foi preparada com 30 gramas de goma de tapioca, mais 4 ovos de galinha. Além disso, então, ele também fez uma caldinha de whey, que foi feita com 48 gramas de whey, mais, então, 550 ml de café passado. Além disso, ele também consumiu mais 30 gramas de amendoim torrado, como a gente consegue observar ao redor da imagem, sendo, então, uma refeição composta majoritariamente por lipídios, como é possível, então, observar no gráfico ao lado. Além disso, o atleta referiu fazer uso de alguns suplementos alimentares que geralmente ele ingere por volta das 11 da manhã e nesse dia foram ingeridos então às 11h40. E dentre eles a gente pode destacar então a cafeína de 200mg, a ioimbina de 10mg, o ômega 3, como a gente consegue observar na imagem, e além disso, 6 gramas de creatina. A creatina então é um tripeptídeo formado por 3 aminoácidos, a arginina, a glicina e a ornitina. A arginina e a glicina reagem formando então a guanidina acetato, que ao reagir então com a ornitina forma o ácido guanidino acético, que é então metilado, formando então a creatina, que posteriormente é convertida em fosfocreatina pela ação da CK, atuando por sua vez como uma reserva energética de ATP. A creatina então ela é formada principalmente pelo rim, e os órgãos que mais captam e utilizam a creatina são o coração, o cérebro e o músculo, que são então os órgãos que apresentam a enzima CK, a enzima creatina quinase. E em relação então ao músculo, essa creatina apresenta um papel fundamental, desde então a melhora do desempenho físico, como também o aumento de força de forma crônica, auxilia também no ganho de massa muscular, na aceleração dessa recuperação do músculo após o exercício e também apresenta um papel fundamental na melhora da função cerebral. Segundo, então, a Sociedade Internacional de Nutrição do Esporte, existem diferentes protocolos quanto à dose ideal de creatina, que vai depender, então, na fase de treinamento que esse atleta se encontra. E conforme, então, o objetivo do nosso atleta, como a gente já enunciou no início da apresentação, é justamente de manter, então, o desempenho que ele já vem alcançando até o momento, o ideal seria, então, de 3 gramas de creatina por dia a 5 gramas de creatina por dia. Apesar dele referir o uso de 6 gramas, essa dose ainda se encontra como desejado. O ideal, então, é avaliar a sua adaptação com o uso da creatina e não exceder nem para 20 nem superiores, como, por exemplo, a 30 gramas de forma crônica, porque a literatura já afirma que doses altas podem gerar como consequência o downregulation do transportador de membrana celular. Além disso, esse incremento de creatina, se for muito superior, pode resultar em um ganho de peso que não seria muito interessante, visto que ele compete em um esporte que o peso do atleta é muito importante para definir a categoria de competição. A suplementação de cafeína, então, ela atua como recurso ergogênico, potencializando o desempenho físico, sendo recomendado, então, o seu uso de 30 a 60 minutos antes do treino. Em relação à dose, o ideal seria de 3mg a 6mg por quilo de peso, ou seja, de 219,9 a 439,8mg. Já, então, a suplementação do ômega 3, ela também exerce importantes funções justamente pelas suas propriedades anti-inflamatórias, que contribuem de maneira direta para a reparação muscular após o exercício, porque o exercício, então, em especial esse esforço de forma aguda, ele vai, então, gerar um aumento da liberação das chamadas interleucinas 6 pelo músculo em contração, que vai ativar, então, a glicogenólise hepática e a lipólise, ampliando, então, a oferta de substratos energéticos para sustentar, então, a prática do exercício. Além disso, a gente também pode destacar que há um ajuste imunológico característico, ou seja,
a quantidade de macrófagos M1 de perfil pró-inflamatório tende a reduzir, enquanto que os macrófagos M2 associados a um perfil anti-inflamatório e pró-regeneração aumenta, ou seja, a suplementação cria um ambiente favorável para essa resposta ao exercício. O atleta também faz o uso da ioimbina, que é um fármaco vendido então com a proposta de gerar a queima de gordura. A ioimbina, então, ela é um fármaco que tem como ação, então, ser um antagonista seletivo dos receptores adrenérgicos alfa-2, localizados na membrana pré-sináptica de neurônios noradrenérgicos, tanto periféricos como centrais. Esses receptores, então, eles funcionam como elementos fundamentais no feedback inibitório, modulando, então, a liberação da norepinefrina ao detectar concentrações elevadas dos neurotransmissores, então, nessa fenda sináptica, e reduzindo, por sua vez, a exocitose vesicular. Quando a ioimbina, então, ela se liga a esses receptores, ela vai, então, inibir, então, essa retroinibição, resultando, então, na desinibição da liberação da norepinefrina. Ou seja, a gente consegue observar um aumento, então, da liberação da norepinefrina. Como resultado, a gente consegue observar um aumento da disponibilidade da norepinefrina, intensificando, então, a ativação dos receptores adrenérgicos pós-simpáticos, desencadeando, então, um aumento, então, da resposta simpática. Essa resposta, então, a nível periférico, ela vai gerar uma hiperestimulação adrenérgica, que leva, então, ao aumento da frequência cardíaca, do débito cardíaco, e, por sua vez, então, aumento da pressão arterial, acompanhado, então, da redistribuição do fluxo sanguíneo para os tecidos metabolicamente ativos, como no caso, então, do exercício, o músculo esquelético. Paralelamente, então, a elevação da norepinefrina circulante promove a estimulação das células cromafins da medula adrenal, favorecendo, então, a secreção adicional de epinefrina, o que, por sua vez, amplifica a resposta autonômica sistêmica. A combinação, então, desses efeitos resulta em um estado de hiperativação simpática, caracterizado, então, pelo incremento da glicogenólise e estimulação, então, da lipólise, além, então, da elevação global da disponibilidade de substratos energéticos. Apesar do seu mecanismo, então, de ação poder promover esse aumento da liberação de norepinefrina, essa ioimbina não produz um efeito metabólico desejado na prática. Em especial pelo fato de que, para ter esse efeito teoricamente esperado, a dose do fármaco para que a gente consiga alcançar é em doses muito altas, podendo chegar então a níveis tóxicos, além de poder então apresentar, por sua vez, risco tanto cardiovasculares como neurológicos. Agora a gente vai explorar um pouquinho então sobre as vias metabólicas pré-treino. Antes do treino, então, o atleta ele se encontra num estado alimentado, no qual a insulina, então, é o hormônio predominante. A glicose, então, proveniente da dieta, ela vai ser absorvida rapidamente e captada pelos tecidos, em especial o fígado e o músculo. Falando especificamente, então, em relação ao músculo, então, essa glicose ela vai ser convertida em glicogênio pela ação, então, da glicogênio sintase, que tem a sua ação ativada justamente pela ação da insulina, que é responsável, então, por gerar a formação desse glicogênio. E, além disso, a gente também pode destacar, então, a inibição de vias catabólicas, como a glicogenólise e a lipólise. Em relação aos ácidos graxos, a gente também pode, então, dizer que eles são captados e estocados em formas de gotículas lipídicas dentro das fibras musculares. As fibras musculares, então, do tipo 1, ou seja, as oxidativas, armazenam mais lipídios, porque eles utilizam como uma fonte de energia durante os exercícios prolongados, por exemplo, enquanto que as fibras do tipo 2, as fibras glicolíticas, têm menor capacidade de armazenar gordura, mas são ricas em glicogênio, que também apresenta um papel fundamental. Enquanto as reservas de fosfocreatina no músculo também se encontram elevadas nesse momento do estado alimentado pré-treino, que é justamente essencial para os primeiros momentos, então, da prática de exercício físico, em especial em exercícios com uma grande intensidade. Já no fígado, então, há uma clara priorização da formação do glicogênio hepático, que é um processo, então, que é estimulado diretamente pela ação da insulina no seu estado alimentado, como a gente já vem comentando. Enquanto isso, a gliconeogênese, que é então a produção da glicose a partir de outros substratos, ela vai ficar reduzida, mas não totalmente interrupta, mantendo, então, em níveis considerados basais. Como a insulina, então, é o hormônio predominante nesse momento, ela vai inibir os processos de glicogenólise, como também os processos de lipólise, evitando, então, a quebra do glicogênio e de triacilgliceróis. Os hormônios, então, contrarreguladores, como as catecolaminas e o glucagon, eles vão permanecer, então, em níveis basais, porque o organismo, nesse momento, ele não precisa mobilizar outros estoques energéticos. A imagem, então, ilustra de forma clara o que acontece, de fato, no nosso organismo durante o estado alimentado, no qual, então, a insulina é o hormônio predominante. Nesse contexto, então, essa insulina ela promove a captação de glicose pelos tecidos, favorecendo o armazenamento energético, inibindo, então, vias catabólicas, como, por exemplo, a lipólise. Após, então, a ingestão de alimentos, então, os nutrientes eles são absorvidos no organismo. Os carboidratos, então, degradados em glicose, as proteínas em aminoácidos e os lipídios, então, são incorporados aos quilomicros, que seguem, então, por sua vez, então, pelo sistema linfático até atingirem a circulação sanguínea. A glicose absorvida ela é transportada pelo sistema porta até o fígado, onde ela pode, então, ser convertida
a glicogênio, contribuindo então para a reposição das reservas energéticas, ou transformada então em piruvato para posteriormente então participar do processo de oxidação no ciclo de Krebs e, por sua vez, gerar a produção de adenosina trifosfato. Quando a oferta de glicose ela é elevada e as reservas hepáticas já estão adequadamente supridas, parte desse excesso pode ser convertida em ácidos graxos por meio então da lipogênese, e esses então ácidos graxos são posteriormente esterificados, formando triacilgliceróis que são exportados na forma de VLDL, que são então lipoproteínas que transportam os lipídios até o tecido adiposo para o armazenamento. No músculo esquelético, então, que também está representado na imagem, a glicose e os ácidos graxos estão, então, prontos para ser captados para sustentar, então, a produção de energia, sendo fundamentais tanto no processo de repouso, como também durante o exercício, como a gente vai explorar ao longo da apresentação. Dessa forma, o estado alimentar é caracterizado por uma predominância de processos anabólicos e de armazenamento energético, que são regulados principalmente pela ação da insulina. Iniciando então a abordagem sobre o treino do nosso atleta, nós pedimos inicialmente para que ele aferisse a frequência cardíaca dele de repouso, intratreino e pós-treino. A partir desses valores, nós calculamos a frequência cardíaca máxima dele, que deu 188 batimentos por minuto, e utilizamos um protocolo sem esforço. Além disso, nós calculamos também o VO2 máximo dele, também com protocolo sem esforço, e o resultado foi 49,3 ml por quilo por minuto. E, com base na escala que está nas referências, o VO2 máximo dele deu acima da média. O nosso atleta, então, ele realizou 2 tipos de treinamento nesse dia que foi avaliado, que foi um treinamento de força e um treinamento aeróbio, os dois na mesma sessão. Ele chamou o treinamento de força de superior completo. Eu não chamaria de superior completo porque é mais voltado para um push day, que é o dia de empurrar, que seria peito, ombro e tríceps, esses grupos musculares, porém ele colocou uma remada no treino, então entraria as costas. Mas só se ele tiver um motivo muito específico para colocar costas nesse treino, porque não é indicado assim, ainda mais para ele que tá pré-campeonato. Mas talvez tenha algum motivo específico para ele, questão de assimetria, assim, né? Alguma assimetria nas costas que ele quer ajeitar, mas enfim, não é muito indicado. Justamente porque pode prejudicar a performance dele, né, do treino principal, que é o push, e também não dá foco total ao estímulo do dia. Falando um pouco então sobre os exercícios que ele escolheu para colocar nesse treinamento, o primeiro foi o supino inclinado no Smith. Ele é um exercício muito bom para ser colocado como o primeiro, porque ele é multiarticular, ou seja, ele utiliza mais de uma articulação e acaba pegando mais grupamentos musculares também. Esse exercício, então, ele fez 3 séries de aquecimento e depois ele fez uma série de preparação, que é a feeder set, e daí depois ele fez a série de trabalho, que é work ou top set. Fez 2 séries de trabalho daí. E também ele deixou, na primeira série de trabalho, uma repetição em reserva, e na última série de trabalho não deixou nenhuma repetição em reserva. Sobre o segundo exercício dele, então, do treino, foi o fly voador. Ele fez 3 séries preparatórias, e depois ele fez 2 séries de trabalho, na primeira deixando uma repetição em reserva, e na segunda série de trabalho ele foi até a falha. Depois do segundo exercício, ele fez um back offset, que consiste basicamente em realizar um drop na carga, em conjunto com um pequeno descanso. Então, isso permite, na verdade, que exista, né, uma pequena recuperação muscular antes da série subsequente. Então, na prática, ele é realizado um exercício com a carga de trabalho normal e depois, ao fim da mesma, é realizada a redução, né, entre 10% a 20% da carga, um descanso de 30 segundos e, em seguida, uma série até a falha. O terceiro exercício, então, ele colocou a remada unilateral na máquina. Ele fez uma série de aquecimento, uma de preparação e 2 de trabalho. Então, os próximos exercícios foram o desenvolvimento com halter, a elevação lateral, e depois o tríceps na polia. Todos esses ele fez 2 séries de trabalho, com algumas repetições de reserva na primeira série de trabalho, e a última série de trabalho ele chegou até a falha. Fazendo uma análise do treino de força dele, então, o volume load, ou seja, a carga levantada dele por grupo muscular, tá aqui separadinho por grupos musculares, então peito, costas, ombros e tríceps, e o volume load dele total, então a carga total que foi levantada durante esse treino é de 7.481 quilos. O VO2 do treino do nosso atleta, então, foi de 39,38 ml por quilo por minuto. O MET dele, que é o equivalente metabólico, foi de 11,25 ml por quilo por minuto. O gasto calórico por minuto dele foi de 13,74 quilocalorias. E o gasto calórico do treino de força dele foi de 824,81 quilocalorias. Fazendo uma pequena avaliação, então, do treino de força do nosso atleta, trazendo primeiro pontos positivos. Ele tem uma boa priorização das séries de trabalhos pesadas, então ele usa séries de trabalhos na falha ou próxima dela. As séries de preparação também são controladas e tem um baixo número de séries efetivas, né? Então isso protege a massa magra, porque os atletas naturais, eles respondem melhor, né, a estímulos de alta proximidade da falha, então com 0 ou 2 repetições de reserva, do que a volumes gigantes.
Além disso, a frequência de estímulo, né, e tempo sobre carga são adequados, então de peito, ombro, tríceps, eles recebem um volume moderado ou intensidade alta e também uma falha controlada. Isso é ótimo numa fase de pré-campeonato, né, onde o risco de overreaching, ou seja, dele exceder as cargas habituais, é maior devido ao déficit calórico. Por fim, ele também faz exercícios seguros e estáveis, ou seja, ele fez exercício no Smith, na polia, com halteres. Então, quando ele tá nessa fase final de pré-campeonato, né, é melhor ele fazer exercícios assim em máquinas para evitar lesão e também ter uma performance mais consistente. Alguns dos pontos de atenção, então, né, para atletas naturais em preparação é o volume total elevado para o treino isolado dele. Então, o volume total do treino de força foi de 7.400 quilos, mais ou menos, e isso é alto para uma única sessão para indivíduos que são naturais, especialmente próximo da competição. Mas isso depende também de como são os outros treinos dele, para ver a questão da fadiga, enfim. Só que naturais eles tendem a se dar melhor com volume semanal moderado. Então, alta intensidade de esforço e também alta recuperação. Outro ponto para se dar atenção também é sobre as falhas em quase todas as séries principais de trabalho dele. Então, isso é um ponto positivo se o volume semanal tiver moderado, né? Então, se o atleta ele tá com muito déficit calórico e não é bom, ou com cortisol elevado, ou também com uma recuperação baixa. Então, a falha constante, ela pode começar a atrapalhar. Por fim, as escolhas musculares. Como eu tinha falado antes, ele colocou remada num treino que seria de push day, que seria peito, ombros e tríceps. Isso é incomum em protocolos de pré-competição, porque custa mais energia e volume de recuperação, também pode prejudicar a performance do treino principal, né? Então, isso é algo que tem que ser observado. E se tiver uma parte estratégica por trás disso, então, para manter a simetria ou ajustar em alguns pontos costais, aí tudo bem, mas não é muito indicado. Concluindo, então, a avaliação sobre o treino de força, para um natural que está em pré-campeonato, mais ou menos 6 a 10 semanas antes do campeonato, é um treino bom, sim. Ele é seguro, pesado o suficiente e não exagera no volume. Mas se ele estivesse mais ou menos em 3 semanas, seria um pouco volumoso. Mas como quando a gente fez a avaliação, ele estava mais ou menos a 6 semanas do campeonato, é sim um treino bom. Para o treino aeróbio, então, ele utilizou o simulador de escada, ou escada, né, como as pessoas chamam. Na intensidade 3, é uma intensidade relativamente leve a moderada. O tempo, então, de treino aeróbio dele foi de 21 minutos e foi logo após ao treino de força. Na análise do treino aeróbio, então, foi identificado que a intensidade do treino dele foi de 42,80%, o VO2 do treino foi 24,6 ml por quilo por minuto, o MET dele foi de 7,3 ml por quilo por minuto, o gasto calórico por minuto dele foi de 8,59 quilocalorias e o gasto calórico do treino, então, foi de 180,39 quilocalorias. Quando a pessoa ela faz o treinamento de força e o aeróbico, nós chamamos de treinamento combinado. E ele pode acontecer na mesma sessão ou em sessões separadas. No caso do nosso atleta, ele fez as sessões uma seguida da outra. Primeiro o treino de força e depois o treino aeróbio. Para um atleta de fisiculturismo, em preparação final principalmente, não é ideal que tenha um treino combinado na mesma sessão, um seguido do outro. E não é indicado justamente porque pode causar interferências nas adaptações, né, da hipertrofia, também pode ter queda no desempenho da musculação, aumentar a fadiga e também pode perder massa magra no momento mais crítico do processo, que é na parte final do pré-campeonato, né? Então, a melhor prática, baseada em evidência, é separar as sessões e, se isso não for possível, realizar primeiro a musculação e depois o aeróbico, que foi o que ele fez, né? Além disso, o ideal é manter o aeróbico leve e com volume moderado, porque o objetivo, de fato, não é treinar endurance, né? Mas é só aumentar o gasto calórico sem impactar na musculatura. E foi o que ele fez. O treino aeróbico dele tá com uma intensidade leve, moderada, e ele fez depois do treino de musculação. Então, ficou um treino bom, mas não é o mais indicado. Bom, agora nós iremos abordar um pouco sobre as vias metabólicas intra-treino do nosso atleta. O treino combinado, ele utiliza 3 vias energéticas, porém em proporções distintas ao longo do treino. Começando então pela fase do treino de força, né? O treino dele apresenta séries de curta duração, de 5 a 10 repetições e com alta intensidade. Além disso, as repetições em reserva deles são baixas também, o que caracteriza o predomínio do sistema ATP-CP, de fosfagênio, nos primeiros segundos, depois disso, rápida transição para glicose anaeróbica e depois o uso residual do sistema oxidativo para regeneração entre séries. Sobre os aquecimentos e a série de preparação dele, representam esforços submáximos e de baixa intensidade relativa. Então, as vias metabólicas predominantes são o sistema oxidativo aeróbico, a glicólise aeróbica leve e pequena participação do ATP-CP ali apenas no início da série. Então, a bioquímica envolvida nisso tem alta disponibilidade de IO2, então tem a fosforilação oxidativa, que fornece o ATP. Além disso, tem a ativação progressiva do ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, né? E baixa liberação de lactato. Fazendo análise, então, da série de trabalho do back offset que ele fez durante o treino, que são caracterizados por alta intensidade com falha ou repetição de reservas baixas,
as vias predominantes do primeiro segundo até o sexto segundo é o sistema ATP-CP, então há a quebra da fosfocreatina pela creatina quinase, então fornece a ATP rapidamente. Entre 6 a 30 segundos, a via predominante é a glicólise anaeróbica rápida, então há a conversão do glicogênio muscular para a glicose 6-fosfato, também há a produção de piruvato, que se transforma em lactato pela lactato desidrogenase, também há a regeneração do NAD via formação de lactato e acúmulos de íons de H, que há a queda do pH e também a fadiga metabólica. Além disso, entre séries, o sistema predominante é o sistema oxidativo, que ele recupera ATP, remove o lactato e regenera a PCR. Então, bioquimicamente, a PK, que é a fosfocreatina, cai de 30% a 40% após os sets até a falha, aumenta então a AMP, que ativa a MPK, e aumenta a glicólise, aumenta também o cálcio citosólico, que ativa a fosforilase, acelerando a quebra do glicogênio, aumentando o lactato muscular e sanguíneo. Fazendo um resumo, então, bioquímico do treino de força, de 70% a 80% do ATP vem da glicólise anaeróbica rápida, de 10% a 20% do sistema ATP-CP e de 5% a 10% do sistema oxidativo, né, entre as séries e durante a recuperação. Fazendo análise, então, do treino aeróbio, né, que foi os 21 minutos na escada. As características metabólicas desse aeróbio é a intensidade baixa moderada, a duração prolongada e realizado logo após um treino de força, com glicólise e fosfocreatina já reduzidas. Então, as vias predominantes é o sistema oxidativo aeróbio, o ciclo de Krebs, a beta-oxidação, que é a oxidação dos ácidos graxos, e também a fosforilação oxidativa na mitocôndria. Então, sobre a bioquímica esperada, o fluxo de piruvato, ele aumenta o acetil-CoA, as vias aeróbicas suprem 80% do ATP e também a mobilização lipídica aumentada via beta-oxidação de ácidos graxos e a lipólise estimulada por catecolaminas. Então, tem a adrenalina e a noradrenalina. E também há um menor acúmulo de lactato, porque a intensidade é baixa. E então, sobre os efeitos do treino de força previamente ao treino aeróbio, é o glicogênio muscular parcialmente depletado, então maior uso relativo de lipídios, o VO2 elevado desde o início, né, então a EPOC alto, e maior ventilação e maior custo energético pós-força. Analisando, então, a interação metabólica, né, do treino combinado, as principais interações bioquímicas são a depleção de glicogênio. Então, o treino de força, ele utiliza a glicólise rápida, reduzindo o glicogênio muscular, e o aeróbio subsequente, ele usa mais oxidação de gorduras e menos glicólise. Também tem a AMPK versus a mTOR, né, porque a força, ela ativa a mTOR, que é para hipertrofia, e o aeróbio prolongado, ele ativa a MPK, que é o catabolismo e a biogênese mitocondrial. Mas como o aeróbio é leve e moderado, que o nosso atleta fez, então o impacto negativo sobre o mTOR ele é mínimo, principalmente como ele por ele ser natural, né? E também pode ocorrer o aumento da EPOC. Então, a soma da força mais a escada aumenta o consumo de oxigênio pós-exercício, a temperatura corporal, a atividade simpática e também a oxidação de lipídios. O almoço, então, do atleta, que foi, então, o seu pós-treino imediato, aconteceu às 14h45 e foi formado, então, por 140 gramas de peito de frango, o qual, então, ele fez na pressão sem óleo. Além disso, ele também comeu 50 gramas de beterraba cozida, 50 gramas de cenoura cozida, 50 gramas de brócolis cozidos e 100 gramas de batata inglesa, que foram temperados apenas com sal e foram, então, como a gente consegue observar segundo o gráfico, compostos majoritariamente por alimentos fontes de carboidrato. A próxima refeição do atleta, então, aconteceu às 17h30, que foi, então, 350 ml de café passado. Por fim, então, a última refeição do dia dele foi o jantar, que foi, então, composto por 270 gramas de peito de frango, que foi preparado na pressão, mais, então, 50 gramas de beterraba cozida, 50 gramas de cenoura cozida, 100 gramas de brócolis e 30 gramas, então, de amendoim torrado sem sal, concluindo, então, a última refeição do dia, sendo essa, então, composta majoritariamente por alimentos ricos em proteína. Em relação, então, à hidratação, a recomendação geral é de 35 a 45 ml por quilo de peso, e em atletas é importante considerar a taxa de sudorese. Logo, então, a gente acabou estimando que essa taxa seja de aproximadamente 1 litro, o que seria, então, a recomendação de que o atleta faça, então, um consumo de aproximadamente quase 4,5 litros de água. E ele mencionou que faz, então, um consumo aproximado de 5 litros de água, sendo, então, o indicado para ele. Por fim, então, agora eu vou falar um pouquinho, então, sobre as rotas metabólicas pós-treino. Após o treino de musculação, então, parte desse lactato produzido pelo músculo esquelético, ela é, então, direcionada para o fígado por meio, então, do ciclo de Cori. Isso acontece porque durante o exercício físico, como no caso do nosso atleta, o piruvato, então, ele é gerado principalmente pela via glicolítica e é convertido, então, a lactato, em especial, então, pela saturação tanto dos MCTs, como também da ativação do LDH, reduzindo, então, o piruvato a lactato, que é, por sua vez, então, liberado na circulação sanguínea e direcionado até o fígado, onde, então, onde esse lactato será, então, convertido em glicose a partir da gliconeogênese, que é um processo, então, que demanda ATP hepático durante a sua recuperação.
Essa glicose formada, então, ela vai ser liberada novamente na corrente sanguínea e retorna para o músculo, onde ela pode, então, ser futuramente utilizada como substrato energético imediato ou, então, para repor os estoques de glicogênio reduzidos pelo exercício. No pós-treino de musculação, então, a ingestão de proteínas também desempenha um papel muito importante justamente pelo seu papel em relação à síntese proteica muscular, porque ela atua justamente como um potente ativador da mTORC1, que é o principal complexo de sinalização anabólica do músculo esquelético. Então, quando esse mTORC1 ela é ativada, ela não apenas aumenta a capacidade da célula de produzir proteínas contráteis por meio, então, da biogênese ribossomal, mas ela também vai ter como papel estimular a tradução, então, do RNA mensageiro, liberando, então, fatores como, então, o EIF4E e ativando proteínas-chave, então, como a P70S6K. Esse conjunto, então, de processos aumenta a capacidade, então, translacional, que é, então, a quantidade de ribossomos disponíveis, e também a eficiência translacional, que é justamente, então, a velocidade da precisão com que esse RNA mensageiro ele é traduzido, amplificando, então, de certa forma, a construção de novas proteínas miofibrilares. Essa resposta, então, justifica o porquê que a síntese proteica pode permanecer elevada, então, por mais de 24 horas após, então, a finalização do treinamento. Especialmente quando a gente consegue associar com uma oferta adequada de aminoácidos, né, a partir, então, de alimentos-fonte e ricos em proteína no período, então, pós-exercício. Durante, então, o treinamento de força com estímulos mecânicos, celulares e metabólicos, incluindo, por sua vez, a ativação das integrinas como IGF-1, GLUT4 e a MPKS, a gente consegue observar que há, então, essa ativação, então, da mTORC1. Portanto, então, o exercício físico por si só já desencadeia uma sinalização anabólica, mas a ingestão de proteínas, ela potencializa e prolonga essa resposta. Esse efeito ele é particularmente relevante nas fibras musculares do tipo 2, que vão, então, predominantemente são recrutadas nesses exercícios de alta intensidade, que apresentam, então, a sua ativação, né, uma sensibilidade à ativação da mTORC1. Segundo, então, dados obtidos por meio, então, do recordatório alimentar de 24 horas do atleta, a gente pode, então, fazer uma avaliação da composição nutricional atual do atleta, em especial a avaliação da composição de macronutrientes da dieta, analisando, então, carboidratos, proteínas e lipídios, conforme, então, a tabela abaixo. Em relação, então, à ingestão ideal para os atletas, a recomendação de calorias totais é de 35 a 40 quilocalorias por quilo por dia, ou seja, de 2.565,5 a 2.932 quilocalorias para o nosso atleta em questão. Em relação, então, ao consumo de proteínas, a indicação é de uma dieta hiperproteica com 1,6 a 2,2 gramas por quilo por dia, ou seja, de 117,28 a 161,26 gramas. De carboidratos, então, de 5 a 8 gramas por quilo por dia, para o nosso atleta, então, de 366,5 a 586,4, e, por fim, a recomendação de lipídios, que é, então, de 20 a 25% das calorias totais. Focando, então, exclusivamente nas recomendações para o pré-treino, que deve, então, ser realizado de 1 a 2 horas antes, então, da realização do treino. Ela deve ser composta, por sua vez, por carboidratos de 1 a 2 gramas por quilo por refeição, e para o atleta, então, em questão, de 73,3 a 146,6 gramas. E as proteínas de 0,2 a 0,4 gramas por quilo, ou seja, de 14,66 a 29,32 gramas. E sobre o pós-treino, então, o indicado é uma refeição com carboidratos de 1 a 1,2 gramas por quilo, para o atleta de 73,3 a 87,96 e a proteína, então, de 0,25 a 0,4 gramas por quilo, sendo essa, então, de 18,32 a 29,32 gramas. Analisando, então, a dieta do atleta, a gente consegue observar que o consumo de calorias ele é muito superior ao que seria considerado ideal para o atleta. Em relação às proteínas, a gente também consegue observar valores superiores ao desejado, sendo uma dieta muito mais hiperproteica do que deveria. E os lipídios, então, representam apenas 16% das quilocalorias totais, ou seja, valores inferiores ao esperado. O carboidrato, então, foi o único macronutriente com valores encontrados adequados na dieta. Sobre o pré-treino, então, do atleta, a gente consegue observar que ela está sendo realizada num timing certo, ou seja, com 1 hora antes de iniciar a prática de exercício físico, porém é uma refeição que a gente pode dizer que ela apresenta um baixo conteúdo de carboidrato, com 41 gramas, e o ideal seria, então, de 73,3 gramas a 146,6 gramas, justamente por então ser um substrato energético muito interessante para a prática de exercício físico de alta intensidade, como é o caso do nosso atleta. E sobre a quantidade de proteínas, a gente consegue observar que há valores, então, superiores ao desejado, sendo, então, considerada uma refeição hipercalórica, totalizando, então, 52 gramas de proteína, justificado principalmente pelo uso, então, do suplemento de whey protein antes da prática de exercício físico, enquanto que a recomendação seria de 14 a 29,32 gramas. Sobre o pós-treino do atleta, a gente também consegue observar que é uma refeição que ocorre logo após a finalização do treino, o que é uma ótima estratégia, considerando tanto a recuperação do glicogênio, como também a recuperação da musculatura. Porém, quando a gente analisa a qualidade da alimentação atual, a gente vê que não é tão interessante, considerando a busca, então, dos resultados que ele, então, tende a alcançar.
porque a gente observa também valores superiores ao desejado, então, de carboidratos, com um total, então, de 436,4 gramas de carboidrato, e o ideal seria, então, de, no máximo, 87,96 gramas. E o conteúdo também, a gente observa um conteúdo muito baixo, então, de proteínas, como também é possível observar no slide. Considerando, então, todos os aspectos explorados ao longo da apresentação, sugiro como recomendações nutricionais a realização de um pré-treino que seja rico em carboidratos, porque eles apresentam como benefício, então, o aumento dos níveis musculares de glicogênio e melhora, então, no desempenho físico, justamente, então, por ser um substrato energético que fornece energia de forma rápida para esse exercício, então, que tem até essa grande intensidade. Sobre o carboidrato no pós-treino, a recomendação é que seja com carboidratos fonte, então, com índice glicêmico de moderado a alto, porque eles atuam, então, nesse processo também na síntese muscular de glicogênio. Vale destacar, então, que atualmente a quantidade ela pode ser um pouco superior, mas não que ele não extrapole, então, valores de 1,2 gramas por quilo, porque não apresentam, então, benefícios significativos quanto à síntese de glicogênio muscular em valores superiores a 1,2. Outra recomendação, então, é a realização de uma refeição pós-treino que seja rica em proteínas, porque ela é muito importante justamente, então, para a síntese de proteínas musculares, e em especial, então, quando associada a fontes alimentares de carboidratos, como já foi mencionado anteriormente. A recomendação também é de manter, então, esse jantar que o atleta já vem realizando, com uma grande, então, quantidade de proteínas, porque elas, então, aumentam o MPS durante o sono, potencializando os ganhos de massa muscular e de força. Com base, então, na análise do gasto calórico do treino completo dele, do dia, nós conseguimos calcular o gasto calórico dele. Então, nós juntamos a taxa metabólica basal, mais o gasto calórico do treino de força e do treino aeróbio. E nós obtivemos o resultado de 2.805,69 quilocalorias de gasto calórico. Além disso, nós calculamos também a diferença calórica atual dele, com a ingesta calórica do dia, que ele está fazendo, mais o gasto calórico do dia, e deu 647,38 quilocalorias. Porém, a diferença calórica ideal dele, com base no que a Khadija calculou, de ingesta calórica que ele deveria ter por dia, é de menos 240 a 126,30 quilocalorias por dia. Então, ele tá com uma diferença calórica bem alta, perto do que deveria ter. Bom, por fim, então, esperamos que vocês tenham gostado do nosso trabalho e compreendido também, e agradecemos a atenção de todos até aqui.